Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no livro do profeta Isaías: eis que envio meu mensageiro à tua frente, para preparar o teu caminho. Essa é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judeia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro. Confessavam seus pecados e João os batizava no Jordão. João se vestia com uma pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo, e pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, vocês podem ver os temas de hoje. Primeiro, um ato de contrição, pelo menos uma vez bem feito. Perdoai-nos, Senhor, se vivemos na desesperança, na tristeza. Por quê? Porque não meditamos na oração e com a nossa mente as certezas que Deus nos dá. Nós vivemos na desesperança porque meditamos, começando agora pelos jornais, telejornais, ou os nossos desejos, as coisas da terra. É até justo que haja esta confusão e esta tristeza nos nossos corações, que se meditarmos bem, é fruto daquilo que não é Deus. Muitas vezes os nossos desejos, as nossas conquistas, são conquistas nossas, humanas, pequenas. Outro dia eu fiz uma meditação na obra lá em cima, quando cheguei, depois do dia que passamos com as crianças, uma obra muito bem feita, aquele quiosque e tudo. Aí meditei. O pessoal subiu lá em cima, nem ligou para a obra. E eu, autor, frustrado, pô! A vaidade foi lá embaixo. Por quê? A natureza era tão imensa, tão bela, que as obras das nossas mãos viram miséria, mixaria. Aí me consolei. Isto quer dizer meditar. Não nos asfixiar, porque a gente fica sem respiração nos nossos pensamentos, nas nossas coisas, nos nossos futuros, nas nossas conquistas. Mas abrir o coração àquilo que Deus nos promete. E nós ouvimos bem claro que para Deus aqui seria maravilhoso se a ciência soubesse explicar um pouquinho a cabecinha da gente, que eu digo, a ciência e aquela coisinha que para os homens é tão grande, mas diante de Deus se transforma nisto. A ciência consegue acender uma lampadinha, uma lâmpada pequenininha, né? Ilumina. Seja feita a luz. E Deus coloca o sol. Qual é o relacionamento
entre a sabedoria de Deus, que coloca o sol para iluminar o universo, e a nossa ciência, por grande que seja, que consegue acender uma lâmpada. Essa é a ciência. Depois fala até que a religião é contra a ciência. Não entendo como e porquê. Possa ser contra a ciência. Não sei se o sol poderia se queixar que se acende uma lâmpada. O que vai diminuir do brilho dele? É que talvez a nossa religiosidade seja completamente falsa. Ou totalmente inútil. Porque é uma religiosidade sem fundamentos reais. A ciência tem seus fundamentos reais práticos. E a revelação de Deus também tem seus fundamentos reais e práticos. Porque na meditação de hoje nos apresenta a caducidade passageira de tudo que é criado. Primeiro nos apresenta o tempo. Para nós um dia, 1 ano, 10 anos, 100 anos são importantíssimos. Explica toda uma existência. Para Deus, 1000 anos é como o dia de ontem que passou. E 1000 anos para se esperar será como o dia de amanhã que a gente vai viver. E as promessas de Deus vão se cumprir. A fé, de fato, se baseia no quê? Na crença firme, usa esta palavra, crença firme, que as promessas que Deus fez vão se realizar. Esta é a fé. Não é uma fantasia psicológica da gente, que imagina anjos, que vê fenômenos estranhos. Quanta gente que me pergunta, Frei, mas como é que se explica isso? Não sei, eu sou um pobre ignorante, como é que eu vou explicar tudo? Se tempos atrás, tecnicamente seria possível, não é? Alguém tivesse criado a televisão e conseguisse transmitir, vamos dizer, não tinha os meios técnicos, mas põe a casa que conseguisse transmitir as imagens. Com certeza o povo que via estas imagens de longe ia adorar a televisão. E nós sabemos que é uma coisa que se pode fazer. Não é? Então a fé não se baseia no desconhecido. A fé se baseia nas promessas. Então nós devemos conhecer bem claras as promessas, aquilo que Deus nos promete. É bem claro aquilo que o mundo nos promete. Aonde nós poderemos fazer a nossa escolha. Colocar a nossa confiança naquilo que o mundo nos promete, naquilo que o nosso desejo quer e naquilo que Deus promete. De fato, durante toda a história, se a gente vê toda a história na humanidade de Deus, porque lógico que Ele é eterno, mas para nós Ele se transforma em história, e depois vai ser história, que serão os tempos que passam, nele próprio. Ele próprio vai vir fazer a história com seus atos sobre a terra, com a vinda e a encarnação no ser humano. Então, nesta história nós vamos analisando todas as promessas de Deus, começando por Abraão. Vai, eu te darei uma terra. Coitado de Abraão.
Ele morou sempre como estrangeiro numa terra prometida. Tinha motivos de sobra para desconfiar deste Deus que lhe prometeu. Tinha motivos de sobra. Depois, outra promessa que ele fez a Abraão: eu te darei uma descendência mais numerosa que a areia da praia, que as estrelas do céu. E Abraão envelheceu. Sara, a esposa, se tornou estéril. Não podia gerar mais filhos, porque se já era estéril antes, que não podia gerar filhos. Depois envelheceu até, já fisicamente não podia gerar mais filhos. E Deus prometeu. Aí Abraão até que tentou de dar um jeito. Tendo filho com uma escrava. Tentou ajudar a Deus. Tinha a lei que se a esposa não desse filho, ele podia se unir com a escrava para ter uma descendência. Só lhe deu dor de cabeça. Para mostrar, gente, isto que Deus, prestemos bem atenção, Deus é autor da história e da vida. Isto é ponto fundamental de todos esses. Aqui não estamos falando de coisas mesquinhas, pequenininhas, de ficar com raiva, ficar com ciúme, ficar... Essas são coisas que aqui se trata de um ponto principal da fé, mesmo sobre a nossa existência e sobre o porquê de uma vida humana. Compreende? Então o que acontece? Que nesta fé de Abraão, ele esperou e ele entrou na história de Abraão para mostrar o quê? Que Deus, a gente vê, eu fico fulo da vida. Não sei o que o povo entende com isso, nos caminhões. Deus é fiel. No comércio, Deus é fiel. O que quer dizer isso? Me expliquem vocês. O que o povo entende com isso? Me explique, pelo amor de Deus, eu não entendo. É corintiano. Tá bom, vamos deixar o jogo de hoje, vai. Mas me expliquem vocês. Não, gostaria. Gente, por favor. Eu sou que fala, agora eu pergunto. Me expliquem vocês. O que quer dizer com isso, na mentalidade do povo? Que Deus se fiel ao quê? Que vai realizar os teus desejos? Eu leio assim. Estou lendo errado? Estou interpretando errado? Ou é assim que o povo entende? Que Deus é fiel porque vai realizar o meu desejo, não é? Deus é fiel, sim, nas suas promessas, não nos meus desejos. Então temos que conhecer bem claro. A Abraão, ele falou muito claramente: eu te darei uma posteridade infinita. Ele foi fiel a Abraão. Eu te darei. Não vai ser o desejo nem físico da tua carne de se reproduzir. Eu te darei. Quando você não tem possibilidade nenhuma de realizar as coisas, eu farei. E na velhice, então, Deus deu filho a Abraão. Mas não bastou. Para experimentar se mesmo Abraão tinha confiança nele. Quando Isaac, do qual teria vindo toda a descendência, falou: pelo seu filho Isaac virá toda a descendência. Ficou adolescente, vai, mata o teu filho.
por muito menos a gente entra em crise, não é? Onde está Deus? Por que faz isto comigo? Por muito menos. Muito menos. Vai, mata o teu filho. E ele vai e obedece. Porque acreditou que Deus é fonte da vida e mesmo matando o seu filho, ele podia ressuscitá-lo. Isso está na carta aos Hebreus, está na Bíblia. Não sou eu que estou falando, não. Ele sim que acreditou e se realizou. A promessa de Deus. Então estamos vendo isso porque estamos partindo de uma fé. Porque o tema de hoje é o arrependimento e a penitência e a confissão dos pecados. No fundo da alma humana, em todos os tempos, em todos os continentes, em todas as civilizações, sempre foram feitos sacrifícios até humanos para conquistar a benevolência de Deus. Vários aspectos religiosos tem os flagelantes. No norte tem muito disso, não tem? No norte tem aquelas procissões que se flagelam na Semana Santa, etc. Nós podemos assistir. Como é que se movimenta 2, 3 milhões de pessoas que vão até a Meca, os muçulmanos? Isso para vocês verem que fora do cristianismo já existe todo um movimento de consciência humana. Gente, não é coisa de pequeno porte, não. Milhões de pessoas que vão lá para fazer penitência. João Batista, antes de Cristo, foi mandado para preparar o caminho daquele que viria, do qual João Batista fala: eu não sou digno de desamarrar as sandálias. Ele virá. Então isto, vocês podem ver, é uma consciência de preparação universal, que não pertence ao cristianismo só, pertence à consciência humana universal. O sentimento de se purificar, a necessidade íntima para alcançar uma salvação. Só que para aí. Não tem a resposta a esta exigência. Porque a salvação, que de verdade salvação, e para nós compreendermos salvação, temos que compreender um pouquinho a doença física. Olha, você está com aquela doença. Tem um remédio que só é produzido lá na Cochinchina, lá na Amazônia. O que a gente faz? Vai lá até na Amazônia, porque a vida é mais importante do que todas as coisas. Então precisa um remédio exato para a doença. E precisa um remédio exato para aquilo que nós chamamos de pecado. Nós não temos a ideia do que é o pecado. Nós criamos uma falsa ideia do pecado. Que nós estamos vendo os efeitos do pecado, mas não a realidade do pecado. Pelo fato que, por causa do pecado, a morte vai destruir todo o nosso ser, é coisa feia, não acha? Tem alguém que não vai morrer? Acho que não. Mesmo que isso a gente... você está grávida, tá? E você vai gerar uma carne mortal. Quer sofrer um pouquinho?
Não. Você sabe qual é o futuro da sua criança que está no seu ventre? A morte. Nós não queremos pensar. Porque toda a tua dimensão de mãe é para a vida, não é? De pai é para a vida, não é? Como é que podemos pensar que estamos gerando algo que vai morrer? Mas nesse ser mortal que você está gerando, virá habitar algo imortal, que não vai ser você a transmitir, vai ser Deus a trazer à Terra. Aí a história se encontra, uma história de mortalidade com uma história de imortalidade, com uma história de eternidade. Então a vida vai adquirindo outro sentido. É isto que falta basicamente ao ser humano. Uma meditação profunda sobre o porquê da nossa existência, independentemente daquilo que nós somos ou fazemos. Somos no sentido de idade, de cultura, disso e daquilo, não. O que nós fazemos. Posso ser artista, posso ser varredor de rua, posso catar lixo, posso ser empresário. Tudo isto a gente vira fichinha, nada, diante do porquê da nossa existência. Nada de tudo isto pode modificar, ou acrescentar, ou diminuir o porquê da nossa existência. É nesta história humana que Deus vem. E o remédio, exatamente, é Ele. Vida. E vida eterna. Ele traz a terra para habitar aonde? Não mais em templos, como era em Jerusalém, que os judeus procuravam Deus, mas para habitar na terra, realmente, não psiquicamente, como exaltação religiosa, mas realmente. Quando digo realmente, porque ou ele está ou não está. Não depende da minha meditação, da minha imaginação, dos meus conceitos, das minhas teologias, das minhas filosofias. Realmente, ou ele está ou não está. Ou você está vivo ou você está morto. Não tem como. Não tem como. Eis porque a presença de Deus dentro de uma alma se verifica só num ponto, só. Porque Deus é vida, é amor. Quando uma alma possui a paz, que é a vida, ele possui Deus. E quando tem amor, amor o que é? Vamos explicar biologicamente, talvez compreendamos o que é o amor. Já que eu sou craque em maternidade, não sendo médico, nem ginecologista. E o hospital surgiu exatamente um dos aspectos, era isto lá. Você sabe que quando se fica grávido, que vê uma nova vida, biologicamente, o corpo já não vive mais para si. Isto é amor biológico, prestemos bem atenção. O corpo não vive mais para si, mesmo que a mãe não saiba que está grávida, mas vive em função da nova vida. Tudo se transforma no organismo da mulher.
para alimentar uma nova vida. Isto é amor, se consumir para os outros. Aí Deus está presente, pode ter certeza. Se não existe isto, gente, desconfie. Pessoas que têm revelações, pessoas que veem a Deus. Mentira. É mentira. É mentira. Pessoas que falam bonitos, pode ser padre como eu ou outro, que maravilha que você falou. É mentira. Não que esteja falando mentira, ele pode até falar coisas certas, repetindo a Bíblia, lógico. Mas, psiquicamente, é mentira. Que Deus é a capacidade de se doar, de se autodestruir. Repito, autodestruir, não com masoquismo ou suicídio, mas autodestruir-se como fez Cristo. Ninguém me tira a vida, mas eu tenho o poder de entregar a minha vida e de retomá-la. E ele entregou a sua vida porque exatamente ele era Deus e ele era amor. E esse é o Deus que vem à Terra. Então, se a gente procura Deus, gente, é muito claro. Ou você procura Deus, por Ele mesmo, ou você tem uma falsa religiosidade, completamente falsa. Se você quer os bens da terra, não procure Deus, procure Papai Noel. Se você ama a vida, se você quer a vida, se você quer encontrar a paz, procure Deus. E vai encontrar esse Deus não em visões vislumbrantes, não em aparições de anjos. Aonde? Numa criança. Os próprios pastores que foram alertados por um anjo, qual foi o sinal que lhes foi dado? Encontrareis como sinal uma criança deitado numa manjedoura. Uma criança. Por que uma criança? Que aqui entra a história de Deus e começa a nossa história. Ele assumiu. Não sou eu que vou lhe perguntar por quê, porque todas as vezes que eu perguntei por quê, sou apanhado de Deus, então não quero apanhar mais, não. Prefiro, fico quieto. Acredito, não quero nem saber. Mas ele quis assumir a humanidade. Ele criou o universo para o homem. Porque ele um dia viria a ser homem, criatura humana. Em toda a sua trajetória, nós vamos ver este homem, como fala muito bem, terminamos o tema de hoje, que é a remissão dos pecados, na carta aos Hebreus. São Paulo, quem escreveu aquela carta, fala claramente. De muitas maneiras, Deus falou à humanidade. Ultimamente, Ele nos falou através do seu próprio Filho. Ele que é a substância de Deus, é o resplendor de Deus. Mas eu não vejo nada de resplendor de Deus num doente, num aleijado. Até vamos dizer, mesmo num drogado, num pobre pecador, não vejo nada do resplendor de Deus. Não, ele não vai ver. Você vai ver o pecado. Você vai ver as consequências do pecado. Não vai ver Deus, não.
Você não vê Deus porque uma criança é bonitinha. Não. Você está vendo a criança bonitinha, você não está vendo Deus. No entanto, aquele homem flagelado, destruído, caluniado, acusado, jogado fora pela própria religião, pelos próprios religiosos, era Deus. E o jogaram fora da cidade. Ele era Deus. Este é o grande mistério que nós temos que meditar da vida de Cristo. E ele escolheu isto, como fala na carta, depois de ter cumprido a expiação do pecado, a destruição do pecado, eis que Deus finalmente colocou debaixo dos seus pés todos os inimigos do ser humano. Acho que nós somos seres humanos. Vocês são de raça humana ou não? Vocês são de raça humana? Não sei. Nós somos seres humanos. E Cristo se fez da nossa raça, a nossa raça. Não escolheu a raça dos anjos, que seria muito mais bonitinha, não é? Seria uma religiosidade mais teatral, mais espetacular. Não. Ele se fez da nossa raça. E Deus, as promessas de Deus, que vai colocar todos os inimigos do ser humano debaixo dos seus pés, debaixo dos nossos pés. Esta é a promessa de Deus. Eu serei grande, sim. Que ideia mais estúpida de santidade que nos foi transmitida. De ser alguém que não comete pecado. Defunto não comete pecado, sabe? Só que eu conheço. Só defunto não estupra, não rouba, não calunia, não mente, não faz nada de mal, mas é defunto. Defunto. Vivo. Ou está em Deus e produz vida. Ou está fora de Deus e produz morte. O jogo é mais pesado. Ou estamos em Deus e Deus está em nós para produzir vida em todos os aspectos. Ou estamos fora de Deus e produziremos morte em todos os aspectos de relacionamento, etc, etc. E depois de ter feito esta expiação dos pecados, voltou para sua casa. Mas não voltou mais somente como Deus. Ele voltou como homem. Esta é a história daquele que vê. Ele volta para Deus como homem. E a ele como homem, Deus fala, não aos anjos, senta-te à minha direita, tu és o meu filho. E Jesus, quando ressuscitou e encontrou a Madalena, fala para os meus discípulos, meus irmãos, que eu volto para o meu Pai e o vosso Pai. Prestemos atenção a esta simplicidade do Evangelho. Eu volto para o meu Pai e o vosso Pai. Ele se tornou da nossa raça, chamando-nos irmãos de verdade. Não pelo sangue, mas por uma vida comunicada
a toda criatura humana, que é a vida divina. Então, esta é a história desta criança que nasce, é porque o sinal que encontrareis é uma criança numa manjedoura. Ou acredita nesta história, ou procure outra fé, com todas as consequências. Cabe a nós. Deus se faz homem para nos transformar em Deus. Uma santa diz, uma frase belíssima: Deus se esvaziou de si. Cristo. Deus em Cristo se esvaziou de si para nos preencher dele. Se esvaziou do esplendor divino, da potência divina, deixando-se destruir por todos os males, para nos preencher da sua divindade.